Hoje é sexta-feira. E sexta-feira é dia de review. Mais uma vez estamos aqui com o mito, o monge da hermenêutica brasileira, nosso querido Guilherme Nunes. Salve de palmas para o Guilherme Nunes, clap track, por favor. E hoje nós vamos falar de um livrão, um livraço. Se chama Há um significado nesse texto de Kevin Van Hoosen. Interpretação Bíblica, os enfoques contemporâneos, talvez Um dos melhores livros de hermenêutica que temos em português. Então fica aí que o review de hoje tá realista. Kevin Van Hoosen é um PhD em Cambridge, né, em Cambridge, e ele é muito famoso. O Van Hoosen, ele tá já em conferências da Vida Nova e coisas assim. E esse é um livro publicado pela Vida Acadêmica, né, da editora Vida, o selo acadêmico da editora Vida. E é um livro que ele vai falar basicamente sobre hermenêutica, significado, autor, texto, intérprete. O Kevin Van Hoosen, ele tem uma vantagem que, mesmo ele sendo professor de teologia sistemática até, ele interage muito bem aí com a teologia bíblica, com a hermenêutica. E a proposta desse livro é altamente profunda. Ele não pretende dar simplesmente introduções assim de hermenêutica. O tamanho do negócio, né, também tem que ser profundo. Quais são os princípios básicos? Então, ele pretende interagir com todas as chamadas novas hermenêuticas, de Gadamer, de tudo mais. Derrida, vai pra todo mundo aí. Exatamente. Né, do pós-construtivismo, do desconstrutivismo, de tudo mais dessa galera que tem escrevido sobre interpretação e coisas do tipo. Ele vai discutir com vários autores do passado, né, e do presente. Talvez em inglês o que nós temos aí é do Chesterton, né? New Horizon, Two Horizon. O que nós temos aqui é meio que um genérico de tudo aquilo que o Chesterton tem escrito, e o Kevin Van Hoosen segue basicamente a mesma linha dele na hora de falar sobre hermenêutica e tudo mais. O livro propõe uma espécie de hermenêutica mais integrativa, se eu fosse dizer assim, uma interação entre leitor, texto e autor. Sim. Porque basicamente o que nós temos é que ou uma proposta hermenêutica mata o autor e só deixa só o texto, ou mata o leitor e não tem mais nada. Ou mata o texto. Ou mata o próprio texto e o texto se vai, e aí nós temos uma anarquia hermenêutica. Ele vai criar esse tipo de caminho no longo do livro, sobre o capítulo 2, desfazendo o autor, capítulo 3, desfazendo o livro, e 4, desfazendo o leitor, né? Há um caminho triplo aí nas hermenêuticas contemporâneas de você matar o significado. Exatamente, o que ele vai fazer basicamente é ressuscitar o autor, sim, redimir o texto e reformar o leitor. São três propostas que ele propõe no livro. Você primeiro vai dizer que o texto não tem um significado claro porque você não tem como chegar à intenção do autor, né? Depois você vai dizer que o texto não tem um significado claro porque você não tem como o texto ter um conteúdo próprio dentro dele. Depois você vai dizer que não tem como o texto ter um significado porque você não tem capacidade de interpretar corretamente o texto, né? Seus pressupostos afetam tudo e tal. Então você tem um caminho triplo de destruição do contato do homem com o texto. Exatamente. Enquanto a proposta bíblica mais tradicional é que nós temos aí uma interação entre o texto, o leitor e o próprio escritor da Bíblia. E isso faz toda a diferença na hora de interpretação bíblica. É claro que quando nós estamos falando sobre intenção de autor, o Kevin Van Hoosen vai falar isso muito bem, nós não estamos tentando procurar algo místico por trás do texto, como se fôssemos chegar através. Não. O próprio texto é um médio, e se nós não interpretarmos o texto dentro das suas próprias categorias, a gente acaba não chegando a essa intenção, acaba matando o significado do texto. E o Kevin Van Hoosen faz isso de uma maneira orquestral. Do começo ao fim, ele interage muito bem com as outras filosofias hermenêuticas. E o bom do livro também é que essa interação entre esses outros, ele não joga todo o bebê, a água junto com o bebê. Isso é interessante, ele vai encontrar coisas boas na galera que a gente geralmente critica e fala mal. Exatamente, ele geralmente vai pegar aí Gadamer e vai interagir com ele, até o próprio desconstrucionismo ele vai interagir um pouco sobre essa questão. Então o livro é muito bom, ele abrange, eu colocaria ele aí num patamar de hermenêutica avançado. Olha, realismo hermenêutico é uma coisa maravilhosa. O texto tem um significado contido ali, e o homem ele vai retirar coisas do texto para si, não simplesmente se ver no texto. Ele critica muito, principalmente no capítulo 7, a respeito da ideologia na interpretação, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, o papel dos pressupostos na interpretação e tal, e existe um aspecto que isso é extremamente negativo. E quando a hermenêutica deixa de ser você olhar para o texto e tirar algo do texto, para você estar preso num niilismo hermenêutico quase socrático, né? Lê-te a ti mesmo. Né? Você olha para o texto não como uma lupa para o mundo, não como um vidro para você ver melhor lá fora, mas como um espelho, em que você só consegue se ver lá, e você se lança com suas ideologias dentro do texto e ignora que o texto tem um conteúdo que é formal, que está lá, que pode ser retirado também. Exatamente, essa interação entre horizontes, que nós vamos chamar aí o horizonte do autor, o horizonte do texto, ele precisa ter uma boa relação, porque senão a gente começa a trazer o nosso horizonte, o nosso background, tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, para dentro do texto. A gente acaba não interpretando o texto, mas meio que uma interpretação narcisista do texto, meio que levando aquilo que nós queremos. E aí nós construímos uma teologia em cima simplesmente de proposições, muitas vezes denominacionais, e não do que realmente a Bíblia está dizendo. Eita, alfinetadas, segurando aqui alfinetadas contra nossos amigos de outros grupos religiosos, que a gente não vai dizer quem, porque a gente não quer morrer.
Mas Van Hooser pra mim, é o melhor material em português que existe de hermenêutica. Talvez um dos melhores, mas pra mim é o meu livro favorito. Exatamente. Eu já li todos os livros de hermenêutica, todos assim, não li todos os livros de hermenêutica. Não tem tantos, né, pra você se orgulhar de ter lido tudo. Mas todas essas grandes obras de hermenêutica que a gente tem em português, a gente tem, tá aqui em cima, né, tudo separadinho ali, Sim. né, da espiral hermenêutica, desde o Vivendo da Palavra, que é aquele pequenininho, a tríade de hermenêutica e grandes materiais de hermenêutica que a gente tem. O Van Hooser devia ser a primeira leitura, na minha opinião, porque ele vai lidar com conceitos bases, ele vai definir certos termos, aspecto locucionário, percolocucionário, que diabo é isso, come, não come, passa na parede, bota no feijão. Ele vai explicar o que é cada coisa de um jeito que você não vai ter acesso às vezes em outros materiais. Outros materiais vão pressupor, ele vai explicar muitas vezes. É também um livro que é muito bem explicado, muito bem dividido, assim. É um livro longo, ele vai lidar com o detalhe do detalhe, do aspecto modal do rabo da tartaruga. Então, é importantíssimo você poder ter um material como esse e você lê-lo devagar. Demore 1 ano lendo o significado nesse texto. Devagarzinho, mastigando, Ele é muito pegando os rico conceitos. de conteúdo, ele tem muita coisa e ele vai lhe levar a outras coisas também. Você vai estar lendo ele, você vai ter vontade de ler outras coisas que ele cita. Então é um livro muito bom. Aí talvez esse livro junto com a Espiral Hermenêutica esteja aí como os 2 melhores livros, né? Junto os 2 calhamaços aí, você tem boa introdução zona pra você poder, se você não é um erudito da hermenêutica, você tem pelo menos aí 2 materiais que vão te dar já um bom caminho pra você poder dizer, sei algo de hermenêutica, entendo alguma coisa de hermenêutica, posso ler minha Bíblia, né, e pregar no domingo e tal, e fazer uma coisa decente sem passar muita vergonha. Gostou do livro? Achou legal? Ficou interessado em saber? Compre, por favor, esse livro. É um favor que você faz pra você mesmo. Como é que a pessoa faz? O link tá onde? O link está aqui na descrição. Isso, na descrição. O YouTube muda, o negócio sai de baixo, vai pra cima, vai pra um lado. O YouTube muda toda semana, é complicado. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A gente tem vídeo toda semana, que dias? Segunda, quarta, sexta e domingo. Isso, programa literário, programa pra mulheres, programa musical, tem tudo nesse negócio. Sempre às 10 horas da manhã. O horário da família cristã tradicional brasileira de Jesus e da igreja. Então, valeu, negada. Tchau. Valeu.